Minhoca. Parou de pontuar lá, foi? Pois é, né? Fortaleza, né? Largou, desligou o disjuntor. Na verdade, esse foi o pior jogo do Fortaleza. E vamos lá, né? Teve a derrota para o Mérida, mas eu acho que a derrota para o Mérida, que foi realmente bem vergonhosa. Pedro, tá aí, volta já, Série A. Já tô voltando. A derrota para o Mérida foi muito mais uma incompetência do que um jogo ruim, né? Ontem eu acho que foi talvez um dos piores jogos de leitura assim, do Vojvoda. Assim, o meio de campo do Fortaleza assim, levando um baile. Ele não conseguiu corrigir, preencher, tirou jogadores de característica de criação, colocou atacantes que Guilherme, Pikachu, que não são jogadores construtores, são muito mais finalizadores de jogada, e aí tomou o baile que tomou da equipe do Bragantino, né? Porque quem já vinha de 2 derrotas para Cuiabá e para Palmeiras, esse era o jogo para dar o respiro e dar confiança para o jogo que vai ter depois de amanhã, na terça-feira, contra o Libertad lá no Paraguai. E essa derrota, e aí eu vou falar só um pouquinho do momento do Fortaleza, antes de entrar nessa questão da tabela, né, e da competição. Nesse momento, o Vojvoda ainda não conseguiu encontrar um time base confiável. Nesse momento. Eu não tenho dúvida que o elenco do Fortaleza é qualificado, mas o Vojvoda, nesse momento, não está conseguindo fazer combinações que agreguem. Ontem, mais uma vez, aconteceu, de parte da torcida do Fortaleza, mencionar, Galhardo tem que sair, Pochettino tem que sair, Guilherme não pode mais jogar. E eu acho que as críticas estão muito voltadas para jogadores, e eu não acho que seja uma questão de jogadores especificamente, embora mereça crítica. Ontem o Galhardo perdeu um gol, Marinho perdeu um gol, o Sacha perdeu um gol. Mas nesse momento, eu vejo o Fortaleza um time desajustado em campo. Porque quando você tem um time desajustado, e aí eu vou pegar o tal ano de 2021, aquele 4º lugar do Fortaleza, o time de 2021 era infinitamente inferior ao time desse ano. Só que a grande situação que o Fortaleza tinha naquele ano era um time que sabia ser coletivo, o time sabia se movimentar em campo, todo mundo sabia exercer sua função dentro de campo. O Fortaleza de hoje não sabe. O Marinho, que entrou, o Marinho ainda não está totalmente encaixado. A dupla de ataque, Lucero e Galhardo, não estava dando certo. Aí ele vai, saca o Lucero. Mas eu até acho que se o Lucero fosse o titular e o Galhardo fosse reserva, teríamos o mesmo problema também no jogo de ontem. Ontem, é bom deixar claro, na minha avaliação, certo? Cada um tem a sua visão do que é o problema do Fortaleza. Nesse momento, não é a titularidade do Galhardo, não é a titularidade apenas do Pochettino. Eu acho que é as escolhas que o Vojvoda tem pensado nessa equipe titular, que não consegue ainda dar um padrão como coletivo para o time conseguir passar confiança. E é o pior momento para você estar nessa incerteza, porque vai começar a dividir a atenção com a Sul-Americana. O jogo contra o Libertad eu considero um jogo muito complicado para o Fortaleza. Depois de tomar esse 3-0 sendo massacrado, foram 22 finalizações que o Fortaleza tomou, 11 no alvo, ou seja, se não fosse João Ricardo, poderia ter sido maior. E o Fortaleza, dentro de casa, nem na quantidade de finalizações totais superou as finalizações corretas da equipe do Bragantino. Foram 10 do Fortaleza contra 11 certas do Bragantino. Então, foi um jogo desastroso no pior momento. E aí o Fortaleza, além de enfrentar o Libertad, vai ter o Goiás na próxima rodada. Hoje o Fortaleza é uma equipe que está na mesma balada, e aí, pela classificação, para quem está acompanhando na tela, eu vejo hoje 3 equipes, 3 com uma quarta, mais ou menos, 3 equipes hoje que estão paradas no campeonato. Fortaleza, Atlético Mineiro e Internacional. São 3 equipes que tinham uma perspectiva de primeira página de América, Bahia e Vasco. Mas, assim, eram 3 campeonato. Não, é porque a gente olhava até com naturalidade, que seriam 3 equipes que estariam nesse G10 com uma certa tranquilidade, porém, com essa sequência negativa que eles estão atravessando nos últimos jogos, eles já estão fazendo parte de um segundo bloco, porque antes tinha aquele grande bloco ali do segundo até o 11º colocado. O Cuiabá, nesse ritmo que está de resultados, superou essas 3 equipes. O Cruzeiro, que conseguiu uma vitória na rodada passada e um empate nesse jogo também, né, conseguiu superar essas 3 equipes. E o São Paulo, que eu diria que é o que está liderando esse grupo aí do Neném, embora também ainda esteja próximo ali de uma zona de classificação, tá? 2 pontos do 6º colocado,
também é uma equipe que oscila muito. O Fluminense deu uma melhorada, o Bragantino conseguiu essa vitória e acabou escapando, o Atlético Paranaense acabou empatando dentro de casa. Então, nesse campeonato, nesse momento, o momento em si é o momento, o pior que o Fortaleza está atravessando a temporada. O pior. E eu acho que é juntar o pior momento no pior cenário possível, né? Em meio a uma competição que é muito importante, que é a Sul-Americana. Né? O Fortaleza não vem jogando bem fora de casa, com muitas dificuldades para vencer jogos em casa, né? Teve o 0-0 com o Bahia, a vitória sobre o Vasco ali com 2 gols já no final, enfrentou a equipe reserva do Atlético Paranaense, muita dificuldade para sair vitorioso, um gol ali do Pikachu já no final. Então, o problema, ele ainda não está consertado. E eu volto a falar isso que eu venho falando há algumas semanas, né? Não acho que é só por conta... Tem isso, obviamente. A ausência do Moisés foi muito sentida dentro do elenco. A lesão do Hércules também. Mas esse problema já estava antes. Para quem acompanhava com muito detalhe os jogos do Fortaleza, sabe, até mesmo em jogos que tinham Moisés e tinham Hércules, o time tinha uma certa dificuldade. Nessa temporada, o Vojvoda não está conseguindo manter uma média boa de atuações. É uma média regular, às vezes abaixo, aí às vezes vai bem, às vezes faz um jogo burocrático e vence, às vezes faz um jogo muito bom, não aproveita oportunidades e acaba perdendo, como foi contra o Flamengo e Palmeiras. Então, esse Fortaleza oscilante vem agora nesse pior momento, né? E o campeonato do Fortaleza agora não gera preocupação quanto a uma permanência, ainda. Mas, obviamente... mas assim, a gente tem que fazer aquela leve ponderação para desligar o disjuntor, né? Para não gerar aquela margem do... Por exemplo, se perde para o Goiás, já se torna um efeito bola de neve, né? O efeito problema. E aí se cai na Sul-Americana, já se torna aquela coisa, muita crítica em cima do Vojvoda, tem que tirar tal jogador, e o momento o Fortaleza tem que começar a trabalhar, e eu acho que aí é mais da competência do treinador. Eu sei que os jogadores têm responsabilidade, mas hoje eu vejo mais responsabilidade do Vojvoda fazer render um time que tem peças de qualidade. Ele só não encontrou ainda esse time mais equilibrado, na minha avaliação. Pedro, o geral dessa campanha aí do Fortaleza. Justamente o que eu estava trazendo aqui nessa tela mostra que justamente isso que eu estava falando, né? O Fortaleza parou de pontuar, perdeu nos últimos 3 jogos, dos últimos 5, só venceu o Atlético Paranaense. E isso fez com que o Fortaleza cruzasse aqui a linha verde, né? O Fortaleza vinha com uma pontuação boa, até aquele momento ali que venceu o Atlético. Uma pontuação que colocava ele acima da linha verde, projeto G6. Mas parou de pontuar e aí o campeonato cobra o preço, né? Hoje o Fortaleza ele se coloca ali entre as duas linhas, as linhas vermelha, a linha vermelha e a linha verde. Claro que muito mais próximo ainda da linha verde. Não acho que tenha qualquer risco assim de rebaixamento para o Fortaleza, justamente por aquilo que a gente vinha falando anteriormente, né? Que as equipes ali da parte de baixo pontuam muito pouco e não vejo o Fortaleza parando tanto a ponto de entrar nessa briga. Seria algo muito fora da curva. Se tivesse numa média histórica um pouquinho acima, a gente poderia até conversar sobre. Aí até poderia até assustar mais. O Fortaleza sendo comparado com a história, com os números, mas com essa Série A tá difícil. E que com a disparidade técnica também, né? O Fortaleza joga muito mais futebol do que os times da parte de baixo jogando no momento. Então não acho que tem qualquer risco em relação a isso, mas vai tirando o Fortaleza um pouco daquela briga da parte de cima, né? Não que não possa voltar. Acho até que o Fortaleza tem elenco suficiente para voltar a brigar ali na primeira página. Mas o momento atual tira um pouco o Fortaleza dessa briga, né? E eu acho que o gráfico, nesse caso, evidencia bem, né? O gráfico, a linha do Fortaleza, ela ficou plana ali nos últimos jogos. E isso acabou fazendo com que a posição do Fortaleza em relação às brigas, né? A briga pela Libertadores ali na parte de cima, o Fortaleza acabasse ficando mais distante dessa briga. E só uma questão também que eu esqueci de mencionar o Fortaleza tem que agradecer muito as últimas rodadas. As rodadas ajudaram demais. Teve muito confronto direto que deu empate da maneira como o Fortaleza queria.
o pessoal da parte de baixo ganhando desse pessoal aí do meio, né? Então, assim, o Fortaleza podia já estar numa situação de 13º lugar. A questão toda é que quando há esse X do Cuiabá, que a derrota que foi há 3 rodadas atrás, né, para o Cuiabá, imaginar que o Cuiabá estaria passando o Fortaleza hoje era algo impensável. E aí é onde gera essa questão. Hoje o Cuiabá é um time que vem no ritmo melhor do que o próprio Fortaleza. E, obviamente, e aí é uma questão de expectativa e o que o time está entregando. Se o Fortaleza permanece na Série A, 14º lugar, pegando ali a última vaga de Sul-Americana, ou 15º e tal, o sentimento não vai ser positivo, o sentimento vai ser de frustração, entendeu? Porque o Fortaleza, hoje, ele é visto como um time para brigar no meio ali, um 10º, ou onde ele está hoje, 11º lugar. Se ele for abaixo, mesmo ele fazendo o recorde de uma equipe nordestina nos pontos corridos, o 6º ano seguido, se espera mais desse Fortaleza. O investimento que o Fortaleza fez para essa temporada foi maior a ponto de ter campanhas melhores. E nesse momento, é por isso que eu falo, não é a questão do elenco. Eu acho que o elenco é qualificado. Só que nesse momento, né, o grito da torcida está muito mais voltado aos jogadores, que eu acho um pouco desproporcional. Eu até entendo, eu acho que Guilherme tem limitação, eu acho que o Galhardo não está fazendo alguns jogos ruins, mas eu acho que está exageradamente. Ontem, a maneira e eu acho que foi um erro do Voivoda, certo? Quando coloca o Guilherme, parecia que estava entrando realmente o pior jogador da história do Fortaleza. E eu não acho que é para tanto, certo? Eu acho que é um jogador que tem limitações, mas a vai era para ser muito mais voltada para o Voivoda. Só que o Voivoda tem o crédito, né? Mas a escolha ali é do Voivoda. A crítica tem que ser em cima do Voivoda e não do jogador. O jogador faz parte do elenco, o Voivoda considera ele um jogador importante e eu acho que a crítica especificamente... A corda de Guilherme já chegou nesse ponto, foi? É porque eu costumo falar que todo elenco tem alvos, né? O Fortaleza foi desfazendo de alguns deles ao longo da temporada, no ano passado também. E aí vai ficando alguns, por exemplo, o Romarinho não está sendo mais utilizado tanto. Se Guilherme não fosse acionado e Romarinho tivesse entrando, possivelmente Romarinho seria um dos alvos. Não dá mais para o Romarinho, tchau Romarinho. O Romero, por exemplo, era um jogador que era muito perseguido até o começo dessa temporada. E aí vai-se, né, obviamente, o alvo. E o jogador que o Voivoda vem utilizando com frequência nos jogos é Guilherme. Então, o Guilherme vai ser alvo. Mas por exemplo, a última vitória do Fortaleza, eu até cheguei aqui a destacar, a importância do Guilherme para o gol foi determinante para essa gol do Pikachu, porque ele faz o movimento para trazer o lateral do Atlético Paranaense para dar condição para o Pikachu receber aquela bola e fazer o gol. Mas para mim é uma coisa bem além do que determinados atletas. É o time como que se comporta. O meio de campo, o time não controla mais. Zé Wellison tem sido uma peça muito importante, mas o Voivoda tem que começar a colocar os jogadores que foram contratados, Pedro Augusto, o próprio Tobias Figueiredo, né? Se o time não está conseguindo apresentar a qualidade necessária, no ano passado as trocas deram efeito. O que o Voivoda está observando ele ainda acredita que os jogadores que ele mais trabalhou e que conseguiram entregar mais são esses jogadores que vão acabar fazendo com que o time retome a jogar bem. E eu acho que algumas vezes ele vai ter que abdicar de Marinho, algumas vezes, vai ter que dar chance para outros jogadores. O Machuca, por exemplo, foi um investimento altíssimo do Fortaleza, o maior investimento da história. Mas falando honestamente mesmo, eu acho que não é para ser atleta para você dizer assim, tem que ser titular obrigatoriamente. Mesmo você olhando para a questão do valor. Ele é um jogador de 23 anos, que é bem diferente do que aconteceu no ano passado, quando o Fortaleza trouxe jogadores experientes para sair daquela solução. O Brits, um jogador acima de 30 anos, o próprio Sacha, o próprio Galhardo, Pedro Rocha. O Machuca é uma promessa, E eu acho que vai ser um grande erro se todo mundo olhar para o Machuca e dizer assim, é o novo Moisés. É um grande erro. E aí é onde entra aquele balanço. Se ele também não acaba sendo titular, o que é que vai ser falado? Por que gastou esse dinheiro todo nesse garoto se esse garoto não está sendo titular? E eu acho que é um processo que ele vai ter que se adaptar, é uma nova liga. Ele era do União da Argentina, uma equipe bem menor na Argentina, e agora ele está indo para uma liga mais importante, para uma torcida muito mais exigente. E eu acho que o Voivoda tem que ser muito rápido para entender o que é que funciona e o que é que não funciona no time, para também um jogador como o Machuca render da maneira que se espera, ou pelo menos a projeção que é colocada em cima dele.
Minhoca, nesse cenário do Fortaleza, né, que você já passou, eu vi até a torcida aplaudindo, né, quando sofreu o terceiro gol do Red Bull, e você citou essa substituição de Guilherme, e o Fortaleza trazendo, se reforçando. Está na pauta do esporte a tentativa de trazer Romarinho nesses 3 próximos dias. Né? Você acha que poderia bater em Guilherme? Eu acho que poderia, sim. Mas aí é muito mais. Porque Vojvoda na visão de Vojvoda, Guilherme está à frente de Romarinho, não é isso? Sim. Sim. Mas eu vou pegar o caso do ano passado. O Vojvoda insistia muito com o Matheus Jussa, que hoje está lá no Cruzeiro. Então ele sempre justificava, não, tem a questão posicional dentro de campo, tem a questão da movimentação, a maneira como eu gosto é que Jussa joga. E Jussa vivia jogando mal, fazendo gol contra e tudo mais. Internamente, o Fortaleza deve ter conversado, a suposição, não é informação, suposição. O Fortaleza deve ter conversado com o Vojvoda e disse, olha, vamos trazer um outro tipo de volante, vamos emprestar o Jussa, porque o ambiente para ele não está nada bom. Hoje, se eu fosse imaginar pela torcida, obviamente, Guilherme seria a escolha a ser sacado do elenco. Mas para isso, teria que ter, primeiramente, essa mesma visão da torcida ser da diretoria a ponto de conversar com o Vojvoda e dizer, vamos liberar o Guilherme, porque o clima não está legal para ele. Ele não vai conseguir desenvolver o futebol dele, porque todo lance que ele não conseguir êxito, vai ter vaia, vai ter crítica, então pouco importa se ele vai acrescentar ou não. Eu ainda acho o Guilherme mais útil do que o Romarinho. E eu sei que eu sou minoria, porque boa parte da torcida prefere o Romarinho do que o Guilherme. Mas nessa condição, eu só imagino essa possibilidade, tal qual aconteceu com o Justo ano passado, que era também jogador mais acionado do que outros, por exemplo, que o Hércules, por exemplo, era mais banco do que o Justa, ali no campeonato do ano passado. E aí depois o Vojvoda foi se convencer que o Hércules tinha mais qualidade, mas depois da saída do Justa. Então, eu acho que vai sobrar para um deles, Fred. Eu acho que vai sobrar para um Porque deles. o esporte estava tentando justamente Barleta, né? Que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Aquisição foi aquilo que a gente imaginou mesmo, tá 6 milhões para Ceará. A gente comenta daqui a alguns minutinhos. E aí, com a definição do destino de Barleta, o esporte, basicamente, a esperança do esporte agora de ter um reforço de qualidade está no Fortaleza. Basicamente. Basicamente. O nome é Romarinho, mas diante desse seu relato, eu até cogitaria, porque Romarinho, na primeira investida do esporte, não foi muito receptivo, digamos assim. Deixou claro que ele queria ficar, ter chances, brigar por espaço dentro do elenco do Fortaleza. E Guilherme tem uma relação muito, muito próxima com o esporte. Né? Para sair de um cenário desse e respirar aqui no esporte, poderia. Agora, o salário dele é muito maior do que o de Romarinho. Aí teria que ter a participação do Fortaleza em pagamento e coisas do tipo. Né? O salário de Guilherme é um absurdo. Lembrando que ele é do Grêmio, está emprestado para o Fortaleza, e eu acho que teria que também envolver o Grêmio nessa negociação também. Eu não sei se o Fortaleza já paga tudo, né, por exemplo. Eu não sei se como o Fortaleza só pagar um pedaço, aí já é mais fácil. Mas eu acho que o Fortaleza acaba pagando, se não for todo, boa parte, porque o Fortaleza hoje tem uma condição financeira suficiente para... Exatamente. Para conseguir a liberação do jogador, né? É isso, tá?